hoje o Money Report recebe o Francis Wagner, ele é CEO e fundador do app Renda Fixa. Francis, tudo bem? Bom dia, Humberto, tudo jóia. Bem-vindo. Francis, até pouco tempo atrás, a gente chamava o Brasil de o paraíso dos rentistas. Né? Por que a gente fala isso? Era muito fácil o investidor pegar o dinheiro, colocar numa aplicação conservadora e ter retornos de 15% e 20% ao ano. Num cenário desse, no final do terceiro ano, quase já tinha dobrado o capital. Isso. Hoje, com a Selic a 6% ao ano, dobrar o capital com a taxa da Selic demora 12 anos. Isso. Muita gente está falando que é o fim do paraíso dos rentistas, que a renda fixa está num ocaso, que o investidor precisa ganhar dinheiro, vai ter que ir para a Bolsa. Você concorda com essa tese? Concordo em partes, né? Na verdade, eu mais discordo do que concordo. O Brasil ele ainda é um país que tem taxas de juros altíssimas, né? A inflação está controlada, né? Está sendo controlada, mas ela ainda é rentável, a renda fixa ainda é rentável. Quando a gente tinha uma taxa Selic muito alta, como você acabou de mencionar, a gente também tinha uma inflação muito alta. Então, assim, não era tão rentável, era uma ilusão, né? Você tinha uma ilusão, puxa, vou dobrar o capital em 6 anos, ou em 3 anos, né? Mas enquanto da inflação, aquilo ali era inflação, estava sendo inflacionado, né? O juro real ainda estava na casa de 2 dígitos, né? Hoje acho que o juro real tem uns 3% mais ou menos, né? Baixou bastante, mas ainda vai continuar por um bom período, né? E se a gente conseguir sair dessa crise, se todas essas reformas que o governo quer fazer acontecerem de fato, né? Mas pode não acontecer. Então, é bom o investidor tomar um certo cuidado, né? E aí tem um outro aspecto. O investidor mais conservador vai fazer o quê? Vai para a Bolsa de Valores? Vai investir em criptomoeda? Ele não conhece esse mercado, né? Então, mal conhece a renda fixa, como que esse cara que é conservador vai conseguir investir em outros tipos de ativo, né? Ele não está preparado para assumir risco. Então, a renda fixa ela continua sendo um porto seguro para o pequeno e médio investidor. Qual que é a vocação da renda fixa hoje? Em que sentido você diz? Em que situação ela deve ser usada? Como ela deve ser usada? Como é que ela faz parte do portfólio do investidor? Perfeito. Bom, a renda fixa ela pode ser usada de diversas formas, né? O principal uso que a gente vê é liquidez diária, uma reserva de emergência. Então, poxa, eu tenho dinheiro 100% em bolsa, 100% em renda variável. Não faz muito sentido. Se acontecer alguma emergência, a pessoa ela vai ter que desalocar o investimento dela, e aí muitas vezes com prejuízo ou com 0% de lucro, enquanto na renda fixa ele vai render menos, mas ela está sempre rendendo ali o dinheirinho ali. Então, em caso de alguma emergência, ele pode sacar esse dinheiro e usar para aquilo que ele precisa. Então, esse é um dos casos, né? Um outro caso é assim, poxa, eu sou um investidor um pouco mais moderado, para arrojado, quero investir em bolsa, mas eu não vou colocar meu capital 100% em bolsa, porque eu consigo, se eu tiver em renda fixa, eu consigo alocar esse dinheiro, ter ele à minha disposição ali para quando eu achar que eu devo entrar em determinadas ações ou determinados fundos imobiliários, né? É você ter caixa. Isso, exatamente. Aproveitar uma boa oportunidade na renda variável. Isso. Francis, onde é que estão as melhores oportunidades? O app de vocês deve ter centenas, talvez milhares de fundos de renda fixa, CDBs, debêntures. Como é que o investidor pode ver quais são as boas oportunidades que fazem sentido para o perfil dele? Perfeito. Bom, uma vez que o usuário ele baixa a nossa plataforma, a app Renda Fixa, é 100% gratuito, né? Ele baixa, faz um cadastro ali e ele tem acesso a uma gama de produtos. Hoje nós temos catalogados em torno de 3 mil títulos de renda fixa, né? De 32 instituições financeiras e mais de 12 mil fundos também que são ativos no mercado. Então a gente acabou também desenvolvendo um algoritmo interno lá que vai fazer um ranking desses fundos. Ele vai dar uma nota. Então cada um desses fundos tem uma nota para que o usuário mais leigo ele consiga ter uma noção melhor se aquele fundo é bom, se é ruim, né? Para que ele possa investir o dinheiro dele, né? E o app ele é bem simples, né? Você baixou, viu ali os produtos, CDB, RDB, debêntures, você consegue comparar as taxas e também fazer um investimento direto pela plataforma, né? E se o usuário também tiver dúvida, a gente tem uma série de especialistas que ele pode entrar em contato também, o serviço a gente não cobra nada, né? Mas tirar dúvida tanto de investimento também quanto do uso da plataforma. Vocês podem dar conselhos sobre investimentos? Sim, qual é o produto? A gente não faz recomendação de produto, né? Nós não somos consultores de valores imobiliários, mas a gente tira dúvidas das pessoas. Então, por exemplo, uma dúvida básica, qual é o melhor investimento? Não existe melhor investimento, a gente acaba fazendo um trabalho de educação financeira para a pessoa ali que está começando a investir. Falando rapidamente sobre isso, hoje entre os produtos de renda fixa, quais você indicaria para um investidor que é conservador e qual que é para o arrojado? Tá. Para o cara que é mais conservador, se você olhar na plataforma, existem alguns produtos como um RDB e letras de câmbio.
Tem RDBs hoje pagando 129% do CDI. Continua sendo uma taxa muito atrativa. É um investimento muito parecido com o CDB. Ele tem garantia de até R$250 mil pelo FGC, então é a mesma garantia da poupança. Então dá na mesa. Se ele tiver um produto, meu dinheiro está na poupança, que não vai render quase nada, e eu colocar num RDB, com essa taxa, vai render muito mais com a mesma segurança da poupança. Então faz bastante sentido para o investidor mais conservador. Para um cara que já é mais arrojado, né? Eu acho que é importante ele diversificar um pouco a carteira dele, ter sempre em carteira ativos de renda fixa, mas também ir para a Bolsa de Valores, porque hoje na Bolsa você tem grandes oportunidades, né? Você tem ações ali que são de grandes empresas, que têm uma valorização muito grande e também pagam bons dividendos. Né? Então, e ao longo do tempo, né, no longo prazo, esses dividendos, se você reinvestir esses dividendos, a tua carteira ela vai exponenciar. Então vai ser muito bom. Legal. Você citou a poupança, qual que é a sua opinião sobre poupança? Olha, a poupança, eu acho que ela já foi um bom investimento no passado, muitos anos atrás, né? O brasileiro ele não tem uma cultura de educação financeira, ele não é preparado para isso. Então, ou o brasileiro ele coloca o dinheiro na poupança, ou ele coloca o dinheiro dele em imóveis. Né? E hoje a poupança ela não tem uma rentabilidade boa, né? O investidor está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro, né? Porque existem uma série de produtos muito melhores. Né? E o cara que também coloca o dinheiro em imóveis, ele fica com o dinheiro preso, né? O imóvel é um ativo imobilizado. Então, ele tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, vale a pena ele estudar. Hoje em dia, assim, a gente tem uma gama enorme de conteúdos de educação financeira. Você tem canais no YouTube, você tem blogs, a gente, por exemplo, faz eventos presenciais, a gente tem cursos, eventos online, uma série de coisas que a gente faz gratuito para que o usuário tenha uma independência financeira. Mesmo produto de renda fixa oferece um risco. Por Sim. exemplo, o risco de crédito. Sim. Qual é a dica que você dá para o investidor aprender a avaliar o risco de cada produto? Perfeito. Bom, eu acho que assim, o primeiro passo para o investidor que está começando é estudar os diferentes tipos de produtos. São muitas siglas, né? É meio confuso no começo. Mas ele, por exemplo, ele entender o que é o FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, e saber quais são os produtos que contam com a garantia do FGC, né? Que é o fundo que vai garantir a poupança. Então, por exemplo, CDB, RDB, letra de câmbio, LCI, LCA, DPGE, são produtos que são garantidos pelo FGC. Então, ele tendo isso em mente, ele consegue montar uma carteira que vai render muito mais do que a poupança e com ativos mais conservadores. Se por acaso a instituição quebrar, ele vai ter o dinheiro de volta, desde que ele fique naquele limite de R$250 mil. Então, isso é muito bom. Então, apesar de ter esse risco, ele pode até usar a favor. Por quê? Imagina assim que eu comprei um CDB para 10 anos, né? E aí no segundo ano o banco quebrou. Eu peguei uma taxa de 10 anos, que geralmente uma taxa de longo prazo é mais alta, só que eu tive essa taxa em 2 anos, entendeu? Então eu consigo ter uma rentabilidade maior em um período de tempo menor. Legal. Você falou um pouco também sobre a educação financeira do investidor brasileiro. Como é que você vê? Está havendo uma evolução de fato? Sim, hoje a gente tem diversas iniciativas de educação financeira. Iniciativas governamentais, né? O próprio Tesouro Nacional, o governo federal, está sempre incentivando, né? A própria B3 também tem uma série de iniciativas bem legais. E a gente tem diversos canais de educação financeira, né? O App Renda Fixa também conta com Instagram, YouTube, blog, uma série de recursos, né? Eventos, cursos que a gente faz para ajudar cada vez mais o investidor a conhecer os produtos de renda fixa e de renda variável. Qual que é o perfil desse novo investidor brasileiro? Bom, o investidor brasileiro está sendo mais arrojado. Hoje a gente vê uma grande parcela da população já investindo em bolsa, dando os primeiros passos. Ele dá sempre assim aquela entrada, vou investir no Tesouro Direto, porque está sendo bastante veiculado na mídia, né, sobre esse produto, que é um produto de entrada e é um produto super seguro. E aí dali ele começa a fazer vai para a renda fixa, começa a descobrir outros produtos até chegar na renda variável. Então está sendo uma mudança gradativa, está sendo bem legal essa mudança, porque, sei lá, 10 anos atrás a gente não via isso no brasileiro. É um investidor jovem que não viu o que aconteceu em 2008 e não tem a menor ideia, por exemplo, daquele período de hiperinflação no Brasil. Sim, exato. Esse investidor está disposto a correr mais risco, talvez até de um modo ingênuo? Sim, eu acredito que sim. Já visto que a gente vê também, como a gente está no mercado financeiro, né, há bastante tempo, já tem 4 anos, a gente vê surgindo cada vez mais assim essas empresas que são o que a gente chama de pirâmide, esquema de pirâmide, né, esquema Ponzi.
de ações, de criptomoedas. Então, assim, e o brasileiro ele acredita que aquilo é um investimento bom. Mas por quê? Porque ele não tem educação financeira. Então, poxa, ele entra lá num site e fala, olha, aqui esse site está me prometendo aqui 2% ao dia, então vou colocar meu dinheiro aqui. Poxa, a gente sabe que isso não existe no mercado financeiro. Isso é um golpe. Né? Então, as pessoas, elas, na inocência, elas acabam caindo. Né? Então, é uma ingenuidade que o brasileiro ainda tem. Qual que é a dica que você dá para esse brasileiro identificar esses produtos, essas casas que não... Bom, é bem simples. Não existe forma de você garantir um percentual de investimento. Olha, eu garanto para você que se você colocar o dinheiro aqui, vai render X% ao mês. Nada além do CDB, por exemplo. Não tem como, não tem CDI, como. desculpa. Não tem como, não tem como. Você pode falar, olha, esse produto aqui, ele rende, sei lá, 100% do CDI. Legal, perfeito. Ou rende 15% ao ano. Perfeito. Mas eu não consigo falar, não, vai render 2% ao dia. Não tem como. É impraticável isso. E o app vocês fundaram em 2015? Isso. Como é que está sendo a evolução dele? Olha, hoje o app Renda Fixa ele nasceu, né, como buscador e comparador de investimentos por uma necessidade que eu tive, né? Eu sou desenvolvedor de software há mais de 20 anos. Eu trabalhei em grandes instituições financeiras, só que eu não conhecia nada de investimentos. E aí, quando eu saí, eu comecei a estudar, eu vi que eu estava fazendo, né, o meu portfólio era muito ruim. Eu tinha poupança, eu tinha 2 títulos de capitalização, eu tinha fundos de investimento em renda fixa com taxa de administração de 3%, CDB pagando 87% de CDI. Então, assim, eu era o típico brasileiro, né? E aí eu falei assim, poxa, eu acabei descobrindo que existem bancos menores, corretoras independentes, que eu tinha acesso a produtos diferenciados, que iam render muito mais. E como eu sou desenvolvedor de software, eu acabei desenvolvendo um app Renda Fixa, né, uma plataforma, para ver se outras pessoas também passavam pelas mesmas dificuldades. E aí acabou, né, calhando de ter isso. E aí a gente nasceu com essa parte de busca, e a gente foi evoluindo para a parte de serviços. A gente tem diversos simuladores, simulador do milhão, então o usuário ele consegue colocar as informações ali para ver quantos anos ele vai levar para chegar no primeiro milhão. A gente tem simulador de tesouro direto, renda fixa. Hoje o investidor ele consegue abrir uma conta e fazer um investimento direto pela nossa plataforma, através das integrações que a gente fez com as nossas parceiras. Ele consegue também acompanhar o portfólio de investimento dele. Então tudo numa plataforma só. A gente fala que o app Renda Fixa é um canivete suíço dos investidores. E como é que está a curva de crescimento? Por exemplo, esse ano a gente dobrou, a gente teve 200%, mais que dobrou, 200% de crescimento. A gente está com em torno de 300 mil usuários ativos por mês na nossa plataforma. E lá em 2015 a gente começou pequenininho, tinha, sei lá, no máximo, terminamos 2015 com 10 mil e hoje já são mais de 300 mil. Você falou, se descreveu a sua trajetória, você era um brasileiro típico de investimento. Isso. Hoje, como é que você classifica o seu perfil? Hoje eu sou especialista em investimentos, né? Fiz a prova, tirei a certificação da Ambima. E agora estou estudando para tirar outras certificações também, porque eu vejo que é essencial, não só por conhecimento, mas também para falar para as pessoas que é fácil, o mundo dos investimentos é fácil, apesar de ser meio intimidador, né? Porque é uma sopa de letrinhas, são muitos conceitos, mas que você com determinação, você, né, dando um passo de cada vez, você consegue chegar onde você quer. Legal. Francis, muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto.